E aí, Dev, beleza? Então, no vídeo passado eu mostrei como fazer um client streaming, ou seja, um cliente que recebe múltiplas requisições de um serviço gRPC que envia apenas uma resposta. Então, o servidor estava enviando uma resposta unitário e o cliente estava enviando múltiplas requisições via streaming. Isso foi feito com Spring Boot 4 utilizando Java. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um serviço bidirecional. Eu acredito que no vídeo passado eu falei binário, mas eu me equivoquei. O nome correto é bidirecional. Então, o que significa isso? Eu vou fazer hoje um serviço de RPC usando o Spring Boot 4 e o Java para que receba múltiplas requisições e que responda múltiplas respostas. Então, nos dois lados, nós vamos ter essa comunicação. Então, é como se fosse ali um chat, alguma conversa, algo nesse sentido. No nosso caso aqui, a gente vai fazer como se fosse um home broker. Eu vou enviar uma ordem e logo em seguida já vou receber a resposta, ver se essa ordem foi processada ou não. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, vamos aqui no... Então, eu fiz várias outras aulas, vários outros vídeos explicando o serviço de RPC com comunicação única, unitário, tanto no lado do cliente quanto do servidor. Fiz do streaming no lado do servidor, que ou seja, eu enviava uma requisição e recebia múltiplas respostas. Fiz um streaming no lado do cliente, que eu enviava múltiplas requisições e recebia apenas uma resposta. E agora eu vou fazer o bidirecional. Comunicação bidirecional. Bidirecional. O que significa que eu vou ter na RPC, vou dar o nome aqui de Home Broker, que seria a ideia de eu enviar as ordens da ação e vou receber o resultado, né? Se ela foi executada ou não. Então, string, ordem, ação, e eu vou dar um return, string, resultado. Na verdade, eu vou dar o nome aqui de status da ordem, para saber se ela foi executada ou não. Então, beleza? Aqui, na verdade, aqui é returns. Returns. E aqui eu vou ter que criar essa minha mensagem. Aqui nessa minha mensagem, o que eu vou colocar aqui? Message, status da ordem. Aqui eu vou receber eu vou gerar um ID para essa ordem, então int 32, ID igual a 1, então na primeira posição. Vou usar aqui os atributos da minha ordem, então vou aqui pegar aqui todos os atributos e vou adicionar aqui. Então código da ação, na verdade aqui vai ser 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar mais um. Eu vou tirar esse daqui, na verdade, eu vou colocar aqui como o status, né? Status, que vai ser aqui executada, pendente ou falhou, pendente ou falhou. E por último, vou colocar aqui o string time horário. Vou colocar aqui timestamp, que é o horário, igual a 6. Então aqui a minha resposta vai ser essa daqui. Pronto. Aqui agora então eu tenho aqui os meus objetos. Aqui eu esqueci do meu ponto e vírgula. E então agora o que eu preciso fazer? Segundo lá os vídeos das outras aulas, eu venho aqui em Maven, install, e agora ele vai me gerar esse meu novo serviço bidirecional aqui no lado do meu servidor. Pronto, gerado. Que se eu quiser conferir, né, se foi gerado, é só vir aqui no target, generated source,
protobuf. E aqui eu posso acompanhar aqui. Eu posso ver aqui que eu tenho aqui o status da ordem, que foi o que eu acabei de criar, certo? Status da ordem. Então é um exemplo. Mas se quiser procurar outro, também eu tenho um novo serviço, né? Que é o Home Broker. Vai estar tudo aqui. Beleza? Agora eu quero ir lá no meu lado do Ação Service. E agora eu vou criar o meu Home Broker, que é o novo método. Vou sobrescrevê-lo. E aqui, em vez de eu dar um return home broker, super, né, que seria a classe mãe, eu não quero fazer isso, eu quero dar aqui um new. E eu dou tab aqui no IntelliJ, ele já me autocompleta tudo. Eu vou retornar então o new ordem da ação. Aqui eu vou fazer o seguinte, não vou fazer muitas coisas não. Aqui no ordem ação, eu vou mudar aqui value para ordem. E aqui eu vou exibir system.out.println recebida a ordem, ordem. No erro eu não vou fazer muito, vai ser t.printStack3, conforme eu fiz nos outros vídeos, vou seguir aqui o mesmo exemplo. E no final aqui eu vou system.out.println processamento concluído. Então veja que não tem muita diferença aqui. E aqui, né, aqui eu só preciso terminar, né, response.observer.onCompleted. Aí aqui eu acabo a minha execução. Tá, então aqui eu não completed, aqui então no onNext, né, eu falei aqui, recebi da ordem, porém eu vou aqui também, vou responder, né, para requisição, ponto onNext, e aqui eu vou responder com a ordem. Que eu vou criar a ordem, na ordem eu vou ter que setar alguns atributos, que vão ser ponto set o código da ação vem da ordem, ponto get código da ação, ponto set o preço da ação, ponto vem da ordem, ponto get preço, ponto set o timestamp, local datetime, ponto now, ponto format, datetime, vou usar aqui o padrão mesmo, ponto set o ID aqui eu vou gerar aqui um new random ponto nextInt ponto set quantidade ordem ponto get quantidade. Agora o status eu vou fazer o seguinte, string status, vou setar aqui se a ordem ponto get quantidade for menor que 0, eu vou setar aqui o status como falhou. E por padrão aqui, ordem processada. Vou colocar com underline. E aqui eu venho aqui, né? Ponto set. O que mais que temos aqui? O status. Status. Então, pronto. Aqui eu consigo... Aqui eu estou enviando para requisição a minha resposta do processamento da ordem. Então, aqui no meu caso, por padrão, ele vai ser ordem processada. Caso a quantidade seja menor que 0, vai ser falhou. E com isso aqui eu completo aqui o meu lado do servidor. Como foi dito no vídeo passado, eu não consigo testar com o Postman, porque aqui eu tenho que receber um streaming de requisição. Ou seja, pode ser múltiplas requisições. O Postman não dá suporte a isso. Então, por este motivo, eu também vou fazer aqui o lado do servidor nesta aula. Então, vamos lá para o cliente, né?
desculpa, na verdade eu vou fazer o lado do client também nessa aula. Então agora vamos aqui para o client. Na verdade a primeira coisa que eu preciso fazer, como nas outras, copiar aqui o arquivo .proto, vir aqui no meu lado do client, Ctrl V, ok, override, e pronto, já tem aqui o meu arquivo para gerar as minhas classes Java desse arquivo .proto. Venho aqui em Maven, o ideal aqui é que já esteja rodando para não dar falha no teste. Então vou aqui rodar aqui o application no meu lado do servidor, run. Tá rodando aqui o servidor, então agora eu vou aqui para o lado do client. Agora sim eu vou aqui dar um install. Pronto. Aqui executou, então já gerou aqui as minhas classes Java. Então aqui eu tenho o múltiplas requisições, né? Agora eu vou copiar esse múltiplas requisições, colar aqui no service. Só que agora não vai ser múltiplas requisições, agora vai ser client bidirecional service. Aqui não vai ser enviar múltiplas requisições, vai ser home broker. Então aqui, na verdade, eu não recebo o resumo da ordem, aqui eu recebo o status da ordem. E aqui no status da ordem, então, no next, eu recebo aqui, na verdade, o status da ordem. Status. E aqui eu vou exibir resultado do processamento. Aí eu vou aqui, status. Pronto, com isso daqui eu já consigo ver o status da ordem. Vou manter aqui o e.printStart3. E aqui no onCompleted eu vou dar a mensagem aqui só de concluído o processamento da ordem. Então, tudo bem. Agora aqui eu vou mudar, né, também, porque aqui eu vou começar a interagir com o meu serviço gRPC, e que na verdade não é mais o envia ordens. Esse foi o do vídeo passado. Se você não assistiu os outros vídeos do gRPC, eu aconselho você a assistir antes de assistir esse daqui, né? Então assiste lá e depois volta nesse daqui. Então aqui o próximo, aqui na verdade eu vou usar o método homebroker, que ele também vai me devolver uma ordem da ação. Porém, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer aqui um laço de repetição, então eu vou fazer aqui um for int i igual a 1, i menor igual a 10, i mais mais. E dentro desse laço de repetição, eu vou criar aqui a minha ordem da ação. E aqui eu vou multiplicar por i, para cada um, só para diferenciar aqui, por i. E então aqui eu vou fazer uma iteração de 10 vezes, e após essa iteração, eu vou concluir. Então, após essa iteração, eu vou concluir a minha requisição. Então, vou completá-la com onCompleted. Basicamente é isso. Vamos ver aqui que se eu não estou esquecendo de nada. Vou tirar aqui que não está sendo mais usado. Então aqui eu vou ter a requisição, vou enviar 10 vezes e vou receber vou completar aqui a requisição no onCompleted. Vou colocar aqui um thread.sleep. Try.
thread.sleep, meio segundo aqui. E com isso eu já posso testar. Então, para eu testar, vou seguir a mesma linha dos outros vídeos. Vou pegar esse meu serviço aqui, meu cliente. Vou vir aqui no Application. Vou usar o AutoArd, Private, e colocar aqui o meu serviço. Vou importar aqui a classe. E lá no final, agora eu não vou chamar mais esse daqui. Vou chamar o ação client bidirecional ponto homebroker. Esqueci aqui, homebroker. Vamos arrumar aqui, homebroker. Então pronto, aqui eu já vou conseguir testar. Então repare que aqui eu tenho... Aqui eu estou definindo aqui o que eu vou fazer com a resposta lá do servidor, né? E aqui eu estou enviando as requisições. Então, novamente, né, é um pouco diferente. Você primeiro passa como parâmetro. Na verdade, aqui eu criei primeiro a resposta, porque eu preciso receber essa resposta e eu quero fazer alguma coisa com ela. Isso é a ideia aqui do streaming. E então eu passo essa resposta pro Homebroker, que é o meu serviço de RPC, e esse meu serviço de RPC vai me retornar a requisição. E com a requisição eu consigo interagir com o serviço. Essa é a ideia do serviço de RPC bidirecional. No anterior eu também recebi a requisição, mas eu recebi apenas uma resposta. Aqui nesse daqui a gente vai ver que vai receber aqui várias respostas e eu vou printar aqui no meu lado do cliente. Então vamos executar aqui o lado do cliente. Deixa eu só confirmar que se o servidor está rodando. O servidor... Pronto. Então o servidor aqui está rodando. Eu limpei aqui o console porque ele acabou executando quando eu instalei aqui o lado do cliente. Então agora eu vou rodar aqui o lado do cliente, clicar com o botão direito em Application, Run. E se funcionar, vai aparecer no console daqui e lá do servidor. Então aqui, ó, repare que eu estou recebendo aqui as requisições. Na verdade, eu estou enviando as requisições aqui no lado do cliente. E no lado do servidor, eu recebi aqui as requisições. Todas foram BBAS3, porque eu não fiquei mudando. Não coloquei. Eu poderia ter colocado lá o i só para diferenciar, mas não é necessário. Aqui você perceba que a quantidade vai mudando. Como eu fiz lá multiplicando pelo i, então a quantidade aqui está sempre modificando também. E então aqui funcionou no lado do servidor, no lado do cliente eu fui recebendo as respostas. O ID ficou bem estranho aqui, né? Porque eu usei o random lá, não coloquei para ser positivo nem nada. Então é só para fins de teste mesmo. Mas veja aqui que funcionou. Veja que também não é no mesmo segundo, né? Porque eu coloquei lá o thread.sleep. Então por esse vídeo aqui eu queria mostrar isso. Eu vou encerrar aqui essa sequência de serviços de RPC. Teria mais coisa para mostrar, porque, por exemplo, quando tem uma autenticação no serviço de RPC, eu precisei fazer, que na verdade eu comecei aqui essa coletânea aqui do serviço de RPC, porque eu precisei usar no serviço, eu usei lá para conectar com o Salesforce. Então, se vocês tiverem curiosidade ou se vocês quiserem vídeo sobre isso, eu posso mostrar. E no caso de conectar com o serviço do Salesforce, eu precisei usar a autenticação. Então, precisei me autenticar lá no Salesforce. A autenticação foi com o Auth 2, então Auth 2. E eu precisei passar alguns parâmetros a mais. Eu não vou fazer os vídeos relacionados a isso a princípio, mas se precisarem, deixem nos comentários que eu faço. Então, eu agradeço aí por terem assistido. Eu peço que deem um like no vídeo, que se inscrevam no canal. E se vocês também quiserem algum outro vídeo, deixa nos comentários que eu vejo aqui para fazer. Tá bom? Obrigado, até mais, até o próximo vídeo. Tchau.